E aí, pessoal, beleza? Bom, retornando aí para a gente bater aquele papo a respeito do Tribunal do Júri. Hoje eu quero falar com vocês aí sobre o momento do artigo 422 do Código de Processo Penal. Ou seja, lembre-se, Tribunal do Júri, duas fases. Primeira fase, né, vai dar acusação até uma decisão, pode ser uma decisão de absolvição sumária, pode ser uma desclassificação, pode ser uma impronúncia, ou pode ser uma pronúncia que vai levar o sujeito lá para ser julgado perante o conselho de sentença, tá ok? Então, se ele for pronunciado, entra logo em seguida o artigo 422, ok? Onde ele fala o seguinte, ó: ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa-crime, e do defensor para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências, ok? Então, se o cliente foi lá pronunciado, se você resolveu não recorrer, ou se recorreu, já transitou em julgado por isso, transitou em julgado a decisão de pronúncia, e, portanto, vai ter o plenário, em qualquer uma dessas situações, vai cair no 422, e o juiz ele intima tanto o Ministério Público quanto você, defesa, para arrolar as testemunhas que irão depor em plenário do Tribunal do Júri. Lembre-se, primeira fase são 8 testemunhas, segunda fase são 5 testemunhas. Lembrando que são 5 testemunhas que, em regra, você acha que seja útil, que presenciaram os fatos e por aí vai. E são 5 testemunhas por crime, porque se tiver conexão e por outros crimes, você pode rolar até mais de 5. Observando ainda que, né, as regras lá do 203 e seguintes do Código de Processo Penal, que trata das testemunhas, estão valendo para aqui também. Gente, esse é um momento extremamente importante, ok? Vocês só têm 5 dias, né, para se manifestar sobre isso. Então, você vai ter que arrolar as testemunhas que você quer, né, que prestem depoimento em juízo perante os jurados. Então, pensem bem em quem você vai rolar, quais as melhores testemunhas. Se antes você rolou 8, você vai ter que eliminar 3. Você já teve a experiência de ter passado, né, com essas testemunhas na primeira fase, então você pode ver qual que não trouxe muita informação boa, qual que ficou nervosa, qual que não se expressou bem, enfim, você vai poder fazer essa seleção e selecionar 5, ok? Se não tiver 5, Zé Carlos, já rola quantos tiver, ok? O ideal é que você, quanto maior número de testemunhas, que tenha qualidade, melhor ainda, para aumentar a chance de você ter êxito aí no seu trabalho. E o réu também na absolvição dele. Então, gente, o que, que acontece aqui? 5 testemunhas, tanto do MP, 5 testemunhas para você. Se é prazo comum, tá? Não vai abrir para o MP e depois para você, vai abrir para os dois juntos. Aqui, ó, você poderá juntar documentos, requerer diligências, por exemplo, quebra de sigilo telefônico, se for o caso, ofício para operadoras de telefonia, juntado de documento, requerimento para produção de vídeos dentro da audiência que vai ocorrer lá no tribunal. Eh, Se você tiver que usar qualquer tipo de equipamento que você precise para produzir uma prova, exemplo, né, nós temos aí os retroprojetores e tudo mais, você vai colocar tudo ali que você vai produzir tais provas, que você vai levar os equipamentos, que o tribunal não te dá esse equipamento. Então aqui é o momento que você tem de expor tudo que você pretende produzir de provas lá no plenário do Tribunal do Júri. Porque se passar esse momento aqui, com a exceção dos documentos, que a gente vai ver que são só que você pode juntar a qualquer momento, desde que seja 3 dias antes, né, do dia do julgamento, no plenário, as outras provas, se você não determinar, não requerer aqui nesse momento, você vai ter um problema aí de provavelmente ter ocorrido uma preclusão, e aí você vai ter que ficar discutindo depois no tribunal, uma série de coisas. Então, esse é o momento que você tem para juntar o rol de testemunhas, requerer as diligências necessárias, pode juntar documentos, mas os documentos, por exemplo, você pode juntar até 3 dias antes, né, do dia do julgamento, então você tem um bom tempo aí, vai que durante esse prazo surjam novas informações.
É o momento que você tem aí, de repente, para juntar áudios, vídeos que surgiram posteriormente à pronúncia. Então, você pode juntar nesse momento. E, principalmente, o rol de testemunhas e o que você vai produzir lá de prova, ok? Para não ocorrer preclusão, tá? Então, fiquem atentos ao artigo 422 do Código de Processo Penal. Aqui já começa já a delinear a segunda fase do tribunal de júri, ou seja, o sujeito foi pronunciado, transitou em julgado a decisão de pronúncia, os autos foram concluídos para o juiz. No 422, ele intima a MP, intima a defesa para se manifestar em 5 dias, para juntar documentos, requerer diligências, requerer o que quer produzir no plenário do júri, juntar o rol de testemunhas, informar o rol de testemunhas, né? E por aí vai, ok? Então, aqui é um momento extremamente oportuno, que eu já imagino que você já tem isso na cabeça, porque você já está trabalhando, a não ser que você esteja começando a atuar a partir dessa fase, e aí você vai ter que pegar o processo do jeito que está, e se tiver algum problema, tentar solucionar juridicamente, processualmente falando. Mas a regra é que a gente já vem já atuando no caso, e aí a gente já tem na cabeça o que nós queremos produzir lá perante os jurados, ok? Então aqui, gente, vocês têm que explorar tudo que vocês acharem que seja necessário, que seja útil para o seu cliente, para a sua defesa, tá? Fica essa dica aí. Logo a gente está retornando para outras informações. Lembra aí que todas essas informações estão lá no nosso canal, tá? Comunidade do Júri, e lá tem a playlist que você tem várias informações com vídeos para sanar dúvidas de forma rápida e objetiva, ok? Grande abraço aí para vocês aí, bons negócios, bons estudos.